Olá, agora então a gente vai falar sobre promoção da longevidade saudável. Olha, esse é um exemplo que eu gosto de dar, porque ele é relativamente raro, duas gêmeas chegarem aí aos 100 anos, né? Mas o que a gente tem que fazer para chegar até os 100 anos? O importante é chegar aos 100 anos com qualidade de vida, não é? Não adianta chegar aos 100 anos, né, e ter aí momentos onde não se está feliz, onde não tem seus propósitos, né? Então é importante o que todo mundo fala, eu quero chegar aos 100, né, com qualidade de vida. E qualidade de vida é isso, é a percepção do indivíduo acerca da sua posição na vida, de acordo com o contexto cultural em que ele vive, né? De acordo aí com seus objetivos, expectativas, padrões, preocupações. E quando a gente vai fazer essas pesquisas sobre qualidade de vida, o que as pessoas idosas dizem que é importante para ter qualidade de vida? Olha lá, o que vem em primeiro lugar é saúde, né? Referem muito também sobre família, renda, trabalho, acaba sendo importante para muitas pessoas, teus amigos, relações afetivas. E veja, a gente está no meio do envelhecimento populacional, de fato, né, em poucos anos a gente vai ter mais idosos aqui no Brasil do que pessoas até os seus 19 anos. Né? Então, 2050 a gente vai ter essa mudança, né, mais importante em que teremos mais idosos do que jovens. E o que caracteriza aí normalmente a população infantil é a sua maior homogeneidade, né? Seus padrões, seus comportamentos, né? São bastante semelhantes, são previsíveis. E quando a gente fala de uma população idosa, não. A gente pode ter pessoas com a mesma idade que estão em pleno vigor e outras pessoas com a mesma idade em que têm uma maior vulnerabilidade, uma maior fragilidade, maior dependência. Né? Então, quando a gente fala do que é bom para o idoso, a gente precisa pensar de qual idoso nós estamos falando. Tá? Porque existe uma heterogeneidade muito grande a depender da saúde e do estado funcional das pessoas nessa faixa etária. E de fato, né, em todas as fases da vida, né, existe uma possibilidade de ter uma maior capacidade funcional. Né? Então, a pessoa que tem um bom desenvolvimento no início da vida, ela vai ter aí como se tivesse um combustível para ter uma maior capacidade funcional aí a vida toda, inclusive na velhice. Né? Se a pessoa não tiver um bom combustível no início da vida, ou se ela na meia idade não tiver bons hábitos, ela vai chegar aí à velhice com maior dependência, com menor capacidade funcional, né? E aqui com menor qualidade de vida. Então, a capacidade funcional, no final das contas, ela está muito relacionada com a independência, com a autonomia, com qualidade de vida. Né? Então, a gente tem que desenvolver isso no decorrer da vida e eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso. Aqui tem alguns exemplos da capacidade funcional, né? Coisas importantes que a gente faz no dia a dia que tem uma hierarquia, inclusive, né? São coisas mais complexas, como fazer compras aqui no topo e aqui coisas mais básicas da atividade diária, como a higiene, como se alimentar, como usar o banheiro, por exemplo. E de fato, com
avançada expectativa de vida, a gente vai tendo uma somatória de doenças crônicas. Então a gente vai ter que lidar com essas doenças crônicas para ter qualidade de vida. Não significa que a gente tem que suspender de não ter mais doenças, né? Isso é muito difícil na realidade atual. Então, na verdade, a gente tem que conviver com essas doenças crônicas, tratando-as e tendo aí um estímulo da nossa capacidade funcional. E para qualidade de vida e longevidade, né, além da capacidade funcional, né, que está muito relacionado com a autonomia, o que é autonomia? A capacidade de decidir as coisas, né? Mas também outros aspectos importantes, a parte emocional, a parte social, o convívio familiar, né? Os hábitos de vida acabam também levando a ter uma melhor qualidade de vida, uma espiritualidade, uma parte econômica mínima para a pessoa, né, poder viver, e a saúde física. Então todos esses aspectos são importantes para a qualidade de vida e longevidade. Existem formas diferentes de envelhecer. Esse senhor com 90 e poucos anos, ele corria os 100 metros, competia os 100 metros, mas ele corria só os 100 metros, corria os 100, os 200, 400, 1.500, né? A paixão dele era correr. Né? E existem outras pessoas que estão envelhecendo de formas diferentes, né? E que acabam estimulando bastante a parte intelectual, né? Então, como fazer essas duas vertentes, né? Como que a gente tem que fazer para estimular essas duas partes importantes? Aqui eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre alguns pontos em todo o mundo que foi estudado alguns anos atrás e são chamados de Blue Zones. As Blue Zones se caracterizam por uma população que é mais envelhecida, que tem mais qualidade de vida, né, e que se destaca em relação à população geral dos países onde estão inseridos. Então, a National Geographic, uns anos atrás, com uma equipe grande de pesquisadores, né, multiprofissional, acabou fazendo uma avaliação extensa dessas comunidades e, a partir daí, várias coisas foram publicadas e também um estilo de vida da longevidade começou a ser divulgado. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem esse Power 9, né, em que foi agregado, de acordo com o que foi encontrado nesses países, algumas coisas que são importantes e que foram, né, desvendados aí e esses centenários ou nonagenários desses países puderam contar para a gente, vamos dizer, os segredos aí para viver bastante e viver bem. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora daqui para frente, tá? E fazendo aí umas complementações do que a gente tem de conhecimento, tem de outros estudos também. Então, downshift, né? Downshift significa, né, você conseguir, né, pôr a cabeça em ordem, fazer um relaxamento, né? Então, por exemplo, atividades como Tai Chi, né, ou atividades com técnicas de respiração em que você tenha aí consiga ter um relaxamento da mente, né, ou a própria meditação. Então são todas atividades que são importantes e tem pesquisas mostrando como traz uma maior longevidade, como traz melhor qualidade de vida, controle de doenças crônicas como hipertensão, problemas cardíacos, controle do estresse, depressão, insônia. Então, essas atividades são importantes para ter uma melhor qualidade de vida. E o que mais? Também fazer atividades ali na sua comunidade. Essa senhora na ilha de Okinawa, por exemplo, está colhendo algas, né, para sua alimentação. Então, fazer o que gosta, ter aquele momento onde se desliga, né, de todas as atividades, de todas as preocupações e
Fica ali um momento, pelo menos uns 15, 20 minutos em contemplação, fazendo alguma coisa que diminui aquele estresse. Então, pensem bem, downshift. Outra é se mover naturalmente, né? Se mover naturalmente. Então a gente sabe que o que é recomendado de atividade física para ter menos doenças e para viver mais. Aí, a gente já sabe, 150 minutos de atividades aeróbicas, como caminhada, corrida, natação, ciclismo, são atividades que são de leves a moderadas e são mais contínuas, mais tempo, pelo menos aí uns 50 minutos, ou se quiser fazer 30 minutos, 5 dias na semana, também está ótimo. Né? Além disso, é recomendado 2 vezes por semana fazer exercícios de musculação, exercícios de fortalecimento. Isso é muito importante aí já na meia-idade e também, né, nos idosos, na velhice, é ainda mais recomendado. Então tem essa complementação, são vamos dizer assim, complementares e são sinérgicos para a saúde das pessoas, tá? Mas o que os Blue Zones nos mostra também se mover naturalmente é importante, ou seja, pegar menos o carro, pegar menos o transporte, menos o elevador, né, se mover mais no seu dia a dia para fazer as coisas, né, para ir trabalhar, né, para ir fazer as compras, isso também é muito importante. Aqui é um exemplo, né, de como existe um aumento da força muscular. Vocês veem em 9 meses, olha, tem um aumento, né, quase de 200% aqui, né, na força das pernas, né, esse exercício chamado leg press. Outro ponto importante, propósito. Então as pessoas precisam ter propósito. Então, se fizer o que ama, se fizer o que é bom, né, se fizer aquilo que pode ser pago, né, e que o mundo precisa, você chega no Ikigai. Então o Ikigai é algo que realmente traz o propósito para a pessoa, e se conseguir unir todos esses aspectos, isso é muito salutar e é o que, por exemplo, na ilha de Okinawa se faz, mas em outras Blue Zones também. Mas você pode também fazer outras intersecções, o que ama e aquilo que você é bom, que seria uma paixão, aquilo que você ama e que o mundo precisa, que seria a missão, né? E outras intersecções aqui também. Mas o importante é a gente ter os propósitos, né, e isso ser desenvolvido ao longo da vida. Aqui, por exemplo, com mais de 100 anos de idade, o Oscar Niemeyer fez esse projeto lá na Espanha. Então veja, ele continuou tendo seus projetos até a vida bem longeva, né, o famoso Oscar Niemeyer, o arquiteto, né, que construiu Brasília, né, que projetou Brasília. Aqui são 2 regras relacionadas à alimentação, né? Então, muitos vegetais, né? Uma vegetação mais natural, e sair da mesa quando você está 80% satisfeito, né? Não quando você está 100% satisfeito, porque senão daí já é demais, né? Então, são algumas sugestões. Aqui, por exemplo, lá na Sicília, né, eles estão banhados pelo Mediterrâneo, então a dieta do Mediterrâneo é uma dieta que tem sido estudada como prevenção já de eventos cardiovasculares, infarto, né, do miocárdio, e também de demências, como a demência de Alzheimer. Né? Então tem uma dieta com mais vegetais, mais legumes, mais frutas, mais fibras, mais nuts, né, que são aqui as castanhas, mais peixe, né, menos carne, e aí uma boa dose de azeite, né, vinho também de forma moderada. Então é aí que está um tipo de dieta que vem sido bastante estudada e associada aí com longevidade e qualidade de vida. Aqui, só para vocês verem, né, a dieta do Mediterrâneo não é só a dieta em si, mas também aqui tem na base bastante líquidos,
né? Atividade física, então são coisas importantes. E um estilo de vida, um estilo de vida em que você possa preparar os alimentos com a família, o maior número de refeições possíveis, que você possa, né, ter aquele almoço de domingo que é tão importante para ter os familiares juntos. Então é um estilo de vida que você saia um pouco daquela dieta que já é toda preparada para uma dieta mais natural em que você possa preparar com aquelas pessoas que você gosta. Aqui falando um pouco sobre micronutrientes, então ter longevidade saudável não significa tomar uma quantidade grande dessas vitaminas que estão aqui. Pelo contrário, os estudos mostram que talvez o excesso de vitaminas traga mais problemas para a saúde e realmente você precisa tomar aquelas que precisa. E na verdade, as vitaminas têm que estar na alimentação, daí sim que elas têm mais efeito. Né? Por exemplo, pode ter efeitos mais anti-inflamatórios, né? Tem alimentos, por exemplo, esses alimentos aqui são mais inflamatórios. E se você consumir esses outros que são mais anti-inflamatórios, ele tem um combate, né, dessa inflamação que pode ser deletério no futuro. Né? Então, a inflamação lá no intestino pode fazer com que bactérias acabem indo para a circulação e trazendo problemas em outros órgãos. Por isso que é importante ter uma alimentação mais equilibrada. Tomar vinho, né? Mas não só vinho, né? Um álcool de forma moderada. Né? Aqui está o que seria uma dose, né, que seria 14 gramas, então seria um copo, aqui seria uma taça, aqui seria uma dose. Tá? Então teria que ser bem controlado semanalmente dessa forma, até 140 gramas por semana para as mulheres, até 210 gramas para os homens. Tem uma questão de pertencimento, pertencer. Aqui, por exemplo, mostram duas curvas em vermelho, né, uma população que ia à igreja lá nos Estados Unidos, comparado com outra que não ia à igreja. Olha, no decorrer do tempo, aqueles que iam à igreja, ou seja, né, além da fé, é uma questão de ter um pertencimento a uma comunidade, as pessoas viviam mais. Né? Então, acreditar e pertencer a uma comunidade parece, né, ter efeitos aí na longevidade. Família em primeiro lugar, então, né, cultivar as relações familiares. Infelizmente eu vejo algumas vezes irmãos que não se conversam, às vezes são 4 irmãos longevos, mais de 80 anos, que não se conversam. Não tem porquê. O ideal é ter boas relações, né? São as pessoas que têm uma ponte com o passado, uma ponte com boas memórias. Então, cultivar, né, um bom relacionamento familiar é importantíssimo. Pertencer à tribo certo, aí está muito relacionado aos amigos, e às vezes você faz amigos aí, né, em atividades em grupos, né, em atividades físicas. Então, é importante demais fazer novas amizades, né? Porque daí você pode, ao longo da vida, mesmo ficando mais longevo, você pode, né, ir cultivando novas amizades, isso acaba sendo muito importante. Então, esses Power 9, então, ele pode ser visto na internet, né? Se vocês clicarem, né, Power 9 e Blue Zones, por exemplo, vai aparecer esse site, né? Você pode ficar, inclusive, pode ficar até associado a esse site com novas informações, né? Aqui são coisas importantes também, o risco cardiovascular. Então, tudo isso aqui traz risco cardiovascular. Então, isso traz problemas para o coração, traz problemas para o cérebro, né? E para todos os órgãos que tem uma relação com a parte de vasos, né? Cuidar da audição. Tem estudos mostrando que quem tem
vai desenvolvendo baixa audição, tem maior chance de ter demência no futuro. Então, o quanto antes descobrir que tem uma dificuldade auditiva e fazer já o tratamento, isso é fundamental. E aqui fica um exemplo de um programa que a gente tem chamado Escola Gero Saúde. A gente entende que a atividade física pode ser um início para você ter mais contato com outras pessoas, para você fazer uma atividade física que acaba levando a ter outros hábitos saudáveis também. E a gente daí, ao final de cada sessão de atividade física, a gente também tem a discussão de temas relacionados à promoção de saúde, à longevidade saudável, temas que fazem diferença no dia a dia. Tenho aqui um exemplo, né, de um grupo fazendo exercícios com o fisioterapeuta, aqui grupo fazendo ao ar livre, né, orientado aí por professores de educação física, aqui também lá na Atlética, no ginásio da Atlética, fazendo exercícios aí de fortalecimento usando o peso do corpo, né? E depois aí o pessoal se reúne, né, para ter as suas atividades. É lógico que os temas são bastante variados. Aqui a gente estava conversando sobre memória, né? Isso é uma foto de alguns anos atrás. Muito bem, era isso que eu tinha para falar para você. O pessoal ficou famoso, apareceu no Globo Repórter também. Era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, o que eu desejo é uma longevidade saudável para você. Um abraço.